Você sabe qual a relação entre a religião e o meio ambiente? Você sabe de que modo a religião pode contribuir para a degradação do meio ambiente? Ou se a religião pode contribuir para formar cidadãos mais comprometidos com a proteção do meio ambiente e uma vida mais sustentável? Fica até o final desse vídeo, eu acredito que você vai ter algumas luzes para poder compreender melhor esse assunto, tá certo? Bem, meu nome é Gidalti Guedes e hoje eu quero tratar sobre esse assunto. Já quero avisar você que algumas reflexões, alguns conteúdos aqui, eles estão no meu livro que eu publiquei sobre modernidade, teologia e criação. É um livro dedicado exatamente para esse tema, mas fazendo um estudo de caso da tradição da Igreja Metodista, dos teólogos, da teologia wesleyana, né, da Igreja Metodista. Bem, vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós temos que perceber como que o nosso mundo moderno, ele trata a natureza, como que ele trata o próprio ser humano. Por exemplo, desde o mecanicismo, especialmente daquela doutrina mais cartesiana, newtoniana, nós começamos a verificar, a olhar para a natureza e a explicar os fenômenos naturais, levando em consideração o método científico. Isso é uma característica da sociedade moderna. Só que nós temos uma questão, é que a religião, é muito curioso isso, ela acabou acompanhando esse processo, né? Esse processo chamado de secularização da natureza. O que é secularização da natureza? É quando eu deixo de olhar para a natureza como algo encantado. Eu olho para o mar, eu olho para a árvore, eu olho para o seu próprio ser humano e eu vejo simplesmente uma natureza desencantada. Deus não está lá. Deus não está nas águas, Deus não está na mata, Deus não está na natureza. Esse desencantamento aconteceu de modo muito forte, especialmente na teologia cristã. Nós temos outras formas de manifestação religiosa que não são monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o próprio islamismo. Nós temos as religiões animistas, que são as religiões de matriz africana, as religiões indígenas. Eles continuam, até hoje, tendo uma relação diferente. Eles olham para a natureza com um certo encantamento, Parece que as divindades têm uma relação com as forças da natureza. Mesmo as concepções mais panteístas, o próprio budismo tem uma relação diferente com a natureza. Mas hoje eu quero fazer uma crítica sobre esse comportamento, especialmente da religião cristã. Os cristãos, eles foram impactados pela modernidade científica. Houve uma tensão, um conflito sobre isso. Agora, o interessante é que a teologia começou a ficar distante do debate acerca da natureza. A universidade começou a olhar para os teólogos e dizer assim: olha, vocês falem somente das questões metafísicas, das questões espirituais, da teologia, do dogma de vocês, mas vocês não têm mais autoridade para falar sobre a natureza. Sobre a natureza, quem vai falar é o cientista. Isso é curioso porque o próprio teólogo, a própria teologia cristã, ela começou a ficar mais reclusa, mais ali, conversando realmente para dentro e não falando para fora, retroalimentando a formação doutrinária e a formação dos sujeitos e as comunidades de fé tendo a sua fé fortalecida, mas quando se tratava de debater assuntos da natureza, debater sobre as questões sociais também, as questões políticas, havia uma tendência da teologia se recuar, ficar mais omissa, silenciosa, porque ela entendia que agora a ciência vai tratar desses assuntos. Isso é um pouco complicado, para não dizer muito complicado, porque nós acabamos abrindo mão, da mesma forma como a filosofia
em muitos momentos foi distanciada da própria ciência, a teologia também foi. E a teologia tem algo a dizer, ela tem algo a contribuir nesse aspecto. Por quê? Eu vou explicar. Apesar da secularização ter acontecido, nós já refletimos sobre isso num outro vídeo, inclusive, a formação moral dos indivíduos na sociedade atual ainda sofre impacto do fenômeno religioso. 92% dos brasileiros ainda professa religião. Somente 8% dizem que não tem apego, filiação religiosa. A questão é que nós precisamos respeitar, não pode desconsiderar que a religião até hoje, o que ela ensina, influencia na vida de muitos, de milhares, de milhões de cidadãos brasileiros, e esses cidadãos acabam influenciando nas decisões políticas, econômicas e ecológicas. Eu quero caminhar para a conclusão desse debate nosso, contando uma pequena história, uma experiência que eu vivi muito, muito rica, né? Que é uma experiência que eu tive com uma mulher chamada Matsaro Shah. Presta atenção, eu vou colocar até a foto dela aí, nesse momento. Olha que mulher linda. Então, olha a autoestima dessa mulher, chamada Matsaro Shah. Veja aí. Você viu? Eu encontrei com essa mulher no Rio de Janeiro, no encontro nacional do Movimento Fé e Política, há muitos anos, há mais de 10 anos. Quando eu encontrei com a Matsar, eu estava exatamente fazendo a pesquisa para acabar de publicar o meu livro sobre modernidade, teologia e criação. Esse encontro me ajudou muito, porque eu estava percebendo que a teologia cristã, ela não ensinava aquele membro da igreja, ele não ensinava aquela pessoa a ter um comprometimento com o meio ambiente. Simplesmente nós olhávamos para a natureza como o objeto ao nosso dispor, dado pelo Criador, para que eu possa produzir, trabalhar e lucrar. Isso era legitimado. O discurso religioso não trazia nenhuma culpa, nenhum sentimento de pesar quando uma pessoa degradava o meio ambiente, quando destruía o meio ambiente. E aí foi quando eu fiz uma pergunta para Matsaro Shah. E a pergunta foi assim, olha só, vou até dar uma lidinha aqui na minha cola. Eu perguntei para ela: Matsar, quando você precisa tirar a madeira da mata, como que você faz? Você vai lá, simplesmente corta? Ela respirou, olhando para mim de modo muito desconfiado, e disse assim: não é assim. Eu sou cristã. E aí ela parou meio envergonhada. Ela disse assim: eu sou cristã, mas tem que pedir permissão. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. E aí eu falei para ela assim: mas pedir permissão para quem? Ela me respondeu: para o espírito da mata. Olha que coisa interessante. Ela reconheceu: eu sou cristã, mas ela vivia na fronteira. Isso é uma coisa muito interessante, são as identidades fronteiriças. As pessoas que vivem na fronteira. Ela era uma índia criada na tribo, mas também com o pé na cidade, e que tinha muitas relações com cristãos, e ela foi meio que discipulada, catequizada. O fato é que ela aceitou a fé cristã, mas ela ainda estava na fronteira entre essas culturas. Uma cultura em que a natureza é encantada, e por ser encantada, significa que o divino, o sagrado está lá, e eu devo respeitar essa natureza. De outro lado, uma religião cristã em que a natureza estava completamente desencantada. Uma natureza onde Deus não estava lá. E se Deus não está lá, eu posso explorar da maneira que eu quiser. Ela abraçou a fé cristã, mas não conseguiu engolir esse jeito tão frio, esse jeito tão distante, tão relação sujeito-objeto.
com a natureza. Ela não aguentou isso e acabou trazendo consigo, meio que talvez para manter a sua cosmovisão, né? Manter o seu jeito de ver, ela trouxe consigo aquela ideia do espírito da mata. Depois, eu acabei perguntando para ela, o que o espírito da mata faz? É um espírito que cuida da gente, que ajuda o índio a não se perder na mata, é um espírito que, olha só, nos conduz no caminho da mata, no caminho da vida. Olha que interessante. Nesse momento, eu como teólogo cristão, me senti desafiado a aprender com ela. Existem alguns momentos que nós precisamos parar de querer ensinar o outro, nós precisamos também ouvir o que o outro tem a dizer. E aí nós vamos para a tradição cristã e encontramos o próprio Francisco, Francisco de Assis, e encontramos outras personagens do Evangelho, do mundo cristão, da história da igreja, que tinham uma outra maneira de tratar a natureza. E aí nós percebemos que houve sim, nos últimos séculos, uma desvirtuação da própria teologia cristã. Ela se tornou conivente com a maneira como nós tratamos a natureza, para simplesmente explorá-la de modo irresponsável. Religião e meio ambiente hoje é um tema que precisa ser discutido, trazido de volta para as salas de aula, trazido de volta, inclusive, para ambientes mais acadêmicos e lá para os centros de formação das igrejas, nas escolas bíblicas. Nós precisamos repensar de que maneira nós vamos tratar a natureza. Será que a salvação dessa teologia cristã é somente para o indivíduo, o ser humano? Olha que coisa estranha, uma salvação antropocêntrica. Ou é uma salvação do cosmos, da natureza, do mundo criado? Eu sou o dono, eu vou dominar e sujeitar a criação? Ou esse verbo que é traduzido por dominar, na verdade, lá no hebraico, é um verbo que me conduz a ser um mordomo, que diz assim: seja o mordomo da natureza, aquele que zela, aquele que cuida do mundo criado. Vamos repensar isso? Convido você a realmente repensar, refletir essa relação entre religião e meio ambiente, porque a partir dos estudos que eu tenho feito, eu percebi que realmente nós estamos num caminho muito estranho. Nós desvirtuamos a proposta teológica cristã do trato da natureza. Nós precisamos entender essa dimensão ecológica da santidade cristã. O cristão precisa aprender a não somente tratar o ser humano, o outro, o próximo, Esse próximo não é só o ser humano, esse próximo também é o mundo criado, é tudo aquilo que Deus nos deu, não para posse e usufruto irresponsável, mas aquilo que Ele nos deu como o jardim, a natureza, a criação que devemos zelar, cuidar e ter uma relação sustentável, ok? Um grande abraço para você. E coloque aqui o seu comentário, faça a sua crítica, suas considerações, e vamos continuar essa reflexão em outro momento. Um abraço.